Que o Senhor Jesus Cristo abençoe cada um com a sua misericórdia, que não esgota, né? Ele é a fonte da misericórdia, ele é a fonte do amor, e ele te esclareça, te abençoe, te cure das suas enfermidades, como está escrito no Salmo 103, verso 3. Eu sou o Senhor que perdoa o vosso pecado e curo todas as vossas enfermidades. Isso aí é uma promessa feita lá no Salmo, né? No livro do Salmo, está essa promessa escrita. E o Senhor Jesus Cristo, ele cumpre as suas promessas que ele fala. Agora, eu queria falar um pouco sobre esse grande homem na Bíblia chamado Moisés, o qual foi tirado do rio Nilo pela a rainha do Egito, e ela deu para ele uma assistência de palácio, uma vida de palácio, e sendo que a vida de Moisés era a vida de maçador de barro, mas Deus sabe o que faz, Deus sabe o que ele está fazendo. E ele deixou Moisés ser levado para o palácio, e criado pela própria mãe dele até uma determinada idade, mas ele sabia pela mãe dele, instruído pela mãe dele, que ele nasceu o libertador de Israel. E isso ficou armazenado no coração de Moisés, que ele era o libertador de Israel. Mas quando ele tinha 40 anos de idade, ele pensava que essa era a hora, que esse era o momento dele libertar Israel. E não era. E não era porque ele tinha que libertar Israel segundo o plano de Deus. E ele queria libertar Israel com meio militar, porque ele era um militar. Queria libertar Israel lutando com espada, com lança, é o que ele era, um general ali no Egito, e era o treinador dos soldados, o líder dos soldados do Egito. E diz essa história que Moisés ganhou muita vitória comandando o exército do Egito. E quando ele pensou que era a hora dele tirar Israel do Egito, quando ele tinha 40 anos, e fracassou. Ele teve um fracasso com a sua tentativa de libertar Israel. Por causa do meio que ele usava o meio militar. E o meio militar nunca é usado por Deus. Deus sempre usa o meio da graça, o meio da misericórdia. É o meio que Deus usa para libertar seus filhos, suas filhas. Nós vemos muito isso ali na Jesus Cristo da Terra. Ele liberta Maria Madalena de 7 espíritos, liberta ela e traz Maria Madalena a ser uma santa mulher. Nós encontramos também em São João 4, o Jesus Cristo encontrando com a mulher samaritana, e libertando ela dos 6 homens que ela se envolveu, se tornando Jesus o 7º, né? Jesus foi o 7º homem que ela encontra, e Jesus foi o ponto final em toda aquela caminhada de homem mais homem, igreja mais igreja. Nós adoramos Deus nesse monte, nós bebemos água desse poço que Jacó fez. Jacó deu para o seu rebanho e deu como herança a José, é aqui que nós adoramos. Jesus chegou, não só libertou ela dos homens que ela estava envolvida, como libertou ela também daquele poço, e como libertou ela também com aquela doutrina de adorar a Deus no monte, que até hoje ainda tem adorar a Deus no monte. E aí vem Jesus e fala: mulher, a hora veio e é agora, que o verdadeiro adorador
adora a Deus em espírito e em verdade. E são tais que Deus procura. São tais que Deus procura. Deus está procurando. Adorador que adora Ele em espírito, quer dizer, em Espírito Santo e verdade, que é a palavra. Espírito e verdade, que é. A palavra é a verdade. E o Espírito Santo é que comanda nós adorar a Deus em espírito e em verdade. Então nós encontramos, irmãos, na Bíblia Sagrada, essas passadas tremendas que só servem para trazer nós a um arrependimento, trazer nós a um acerto com Deus, trazer nós a viver mais na presença de Deus. Você vê o trabalho que Jesus faz na vida de Maria Madalena, o trabalho que ele faz na vida da mulher sunamita, a mulher samaritana. Não encontra o trabalho que ele faz o ladrão que estava à sua direita. Como foi fácil para Jesus dar um paraíso para aquele ladrão. Como foi uma coisa assim automática, né? Que não teve rodeio, não teve espetáculo, não teve gritaria, não teve... O que teve ali foi somente lá em cima na cruz, ali à direita de Jesus, com aquele ladrão, vendo o que o da esquerda fazia para Jesus, ele tomando as dores de Jesus e falando com o ladrão da esquerda, você devia pelo menos respeitar Deus. Então ele viu que Jesus era Deus. Porque quem é que o ladrão das esquerdas estava desrespeitando? Jesus. E o ladrão da direita falou, você devia pelo menos respeitar Deus. Então Jesus era Deus. Isso aí choca, né? Com a mentalidade teológica, a mentalidade dos seminários, seminaristas. Isso aí choca, porque eles ensinam que há 3 pessoas, que há 3 tronos no céu. Será possível que não leu Isaías capítulo 6, que o Isaías viu um alto e sublime trono no céu e o Senhor assentado nele? Isaías capítulo 6, Isaías viu um trono e o Senhor. Senhor é o Senhor Jesus Cristo, porque só tem um Senhor. Sentado sobre ele o serafim, ou estava ao seu redor. Isso é Bíblia. Não tem nenhum lugar na Bíblia que mostra, que fala que tem 3 tronos, 3 Deus. E o ladrão da direita dá um show. O ladrão da direita dá um show. Ele deu um show em Caifás, Anã, Pilato, Herodes, o grande homem da política, da religião, os cabeça. O ladrão deu um show neles. Falou assim, fora da esquerda, você devia respeitar pelo menos Deus. E quando Jesus falava que ele era Deus, os fariseus ficavam tudo irritados. E falavam, tu se faz Deus. Né? E que mataram Jesus por 2 motivos. Por ele não guardar o sábado e por ele falar que ele era Deus. Por esses 2 motivos. E tudo isso era verdade. Jesus é Deus. A Bíblia prova que Jesus é Deus. No princípio era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus. E o verbo se fez carne, Isaías 1,14. Isso é Bíblia, você não tem como fugir. Você não tem como fugir. Porque cabrito é fugitivo mesmo, né? Cabrito foge, mas a ovelha é mansa, a ovelha obedece. Por isso que Jesus disse, a minha ovelha ouve a minha voz e segue em mim. Ele não disse que cabrito ouvia a voz dele e seguia ele. Cabrito não segue, mas a ovelha segue. Então nós encontramos com o ladrão da direita, reconheceu Jesus como Deus. E ele falou para a esquerda, nós merecemos esse castigo. Nós merecemos, porque nós fizemos por onde cair aqui, onde nós caímos. Mas este nada veio para ter aqui. Olha, reconheceu a inocência de Jesus. Reconheceu que Jesus não tinha feito mal a ninguém. Reconheceu que Jesus, o que ele fazia era ressuscitar morto, ressuscitar filho, devolver para a mãe, ressuscitar irmão, devolver para a irmã, que no caso de Lázaro. O que Jesus fazia? Tirar a lepra dos leprosos, multiplicar os pães aos famintos. Era o trabalho que Jesus fazia. Até diz que na história que a Maria Madalena ia atrás gritando quando ele carregava a cruz. O que ele fez?
O que ele fez? Ela queria saber com aqueles carrascos o que Jesus fez para eles humilhar Jesus como humilharam e bater em Jesus como bateram. O que ele fez? Ela queria saber o que ele fez. O que ele fez? É que ele fala que ele é Deus, mas ele é Deus. A da direita diz, para o da esquerda, você devia respeitar pelo menos Deus. Porque nós merecemos esse castigo. Mas ele, não, ele é inocente. E ele é inocente, ele era o Cordeiro de Deus. Ele era inocente, o ladrão da direita acertava tudo. Ele não errava nada quando ele falava sobre Jesus. Depois ele virou para Jesus e falou, lembra de mim, Senhor. Olha bem, lembra de mim, Senhor, quando tu vier no teu reino. Isso aí fala da segunda vinda. Quando tu vier no teu reino, é a segunda vinda. Mas Jesus falou, não, você não vai na segunda vinda minha, você vai hoje mesmo, tu estará comigo no meu paraíso. Aí perguntaram para mim, mas como o corpo dele ficou no túmulo? Ele disse que hoje mesmo o ladrão da direita estava com ele. Olha, irmão, ele estava falando da alma do ladrão da direita. Sua alma estará mesmo, hoje mesmo estará comigo no paraíso. Seu corpo ficou no túmulo, mas a sua alma, ela não estava no túmulo. Sua alma, ela subiu a Deus e depois ele desce para a região dos perdidos e prega para os perdidos, até pega a chave da morte e a chave do inferno, que estava na região de Satanás, e traz, e ressuscita os irmãos do Antigo Testamento, levando o cativo e o cativeiro. Então, nós encontramos que Jesus deu para ele um paraíso naquele dia, ele ganhou o paraíso. Por causa de reconhecer quem Jesus é. Um fala que ele é a segunda pessoa, outro fala que ele foi um grande homem que andou aqui, outro fala que ele foi um profeta, mas a Bíblia fala que ele é Deus. A Bíblia fala que ele é Deus. Eu creio que é Isaías, capítulo 9, verso 6, eu creio que é Isaías 9, 6, um menino nasceu, o menino nasceu, o principado estava sobre o seu ombro, seu nome é príncipe da paz, seu nome é maravilhoso, ele é Deus, Pai da eternidade. Tudo isso Isaías mostra. Eu creio que é Isaías 6, 9, 6 ou 6, 9, mas eu creio que é 9, 6. Mostrando Jesus como o menino que nasceu, o menino nasceu, o principado estava sobre o seu ombro, seu nome é maravilhoso, é Deus forte, Pai da eternidade. O irmão Branham perguntou para um rabino judeu, que eles não creem em Jesus, falou assim, ô rabino, de quem Isaías está falando? Um menino nasceu, um menino nasceu, o principado está sobre o seu ombro, é príncipe da paz, seu nome é maravilhoso, é Deus forte, é Pai da eternidade. De quem Isaías estava falando? Ele falou de Jesus. E por que vocês não aceitam? Nós não aceitamos porque nós somos expulsos. Nós somos expulsos se nós falar que Jesus é Deus. Nós somos mortos, porque o judeu não aceita. Aí o Mambrana disse, eu preferia comer bolacha com água, pregando a verdade, do que viver numa vida luxuosa, pregando a mentira. Então, o Senhor Jesus Cristo, Ele é o nosso Deus. Agora, nós estávamos falando de Moisés, fracasso de Moisés. O fracasso de Moisés. E depois ele vai, encontra com Zíporas, que tinha 6 irmãs, ela é a 7ª, mostrando as 7 eras da igreja, né? Na casa de Jetro. Jetro tinha 7 filhas. E a gente vê o encontro de Moisés. Ele chega no poço, encontra os pastores humilhando a filha de Jetro, não deixando ela tirar a água do poço por ser mulheres, principalmente Zípora, né?
que pastoreava. Mas Moisés chegou e ele enfrentou aqueles pastores e tirou água, deu primeiro para Zípora e o seu rebanho. Primeiro ele deu para Zípora e o seu rebanho, mostrando a noiva de Cristo. Zípora aponta para a noiva, que Moisés ali aponta para Jesus. Aponta para Jesus, o qual quando ele chega, ele afugenta os lobos, ele afugenta aquele que perturba os filhos de Deus, seja a enfermidade, seja homem, seja político, seja quem for, se está perturbando os filhos de Deus, Jesus expulsa. Jesus expulsou aqueles pastores e deu água para o rebanho de Zípora, e a Zípora chegou mais cedo em casa. O Jetro perguntou: por que vocês chegaram mais cedo? Porque um homem chegou na beira do poço e liberou nós, deu água para o nosso rebanho e afugentou os pastores que não deixavam nós tirar água. Aí ele falou assim: mas onde está esse homem? Ela falou assim: está lá ainda na beira do poço, mas vai chamá-lo, chama ele para vir aqui em casa, traga ele aqui em casa. Foi então que Moisés, ele se tornou o genro de Jetro, casando com Zípora, e ela tinha mais 6 irmãs, e fala das 7 eras da igreja, né? Fala 7 mulheres, as 7 eras da igreja. Aí mostra Zípora como um tipo da noiva de Jesus Cristo, como as outras 6 irmãs, e mostra aí o Moisés fazendo um tipo de Jesus, afugentando os perturbadores, tirando a água do poço, dando para Zípora, para o seu rebanho, e levando a Zípora, seu rebanho, mais cedo para casa, até que Jetro ficou admirado: mas você sempre chega tarde, porque nós tirava a água por último, mas agora nós tiramos a água primeiro, porque um homem lá na beira do poço fez isso para nós. Então Jetro não deixou passar. Manda chamar esse homem. Esse homem merece esse homem merece uma atenção. Esse homem merece um agradecimento. Jesus Cristo merece uma atenção. Jesus Cristo merece um agradecimento. Ele merece que nós damos um amém, o glória a Deus a ele. Ele merece o nosso glória a Deus. Ele merece o nosso amém. Ele merece o nosso louvado seja Deus. Ele merece a nossa atenção. Ele merece, porque ele nos libertou. Libertou daquele que nós perturbava. Ele libertou. Ele foi nos encontrando Moisés, libertando, não somente libertou Zípora e o seu rebanho do carrasco daqueles pastores, mas depois ele liberta Israel da mão de Faraó. Foi o homem, era um libertador mesmo, meu irmão. Ele nasceu para libertar e libertava mesmo. Ele era um libertador, nasceu libertador. Ele é um verdadeiro tipo do Senhor Jesus Cristo, que veio para libertar nós do inferno, da morte, veio para libertar nós de tudo o que é ruim nessa vida, seja lá qual doença, não importa a doença, não importa o nome, não importa o tamanho, a doença é demônio, e Jesus Cristo, ele dá um basta nos demônios que perturba casamento, perturba a mocidade, perturba as crianças, perturba... Satanás é tão atrevido, disse o irmão Breno, que ele chega a entrar no ventre de uma mãe para deformar um nenê, covarde. Um nenê indefeso no ventre de uma mãe, ele entra lá para causar dano. Mas acontece que Deus não deixa Satanás fazer o que ele quer. Não, não. Deus é mais poderoso do que ele, e Deus chega na frente e nos defende e nos protege. Que Deus te abençoe, em nome do Senhor Jesus Cristo. O pareio agora não está acertando aqui, né, Nós está acertando, porque nós mudamos de lugar. Então está dando um desacerto, mas eu creio que amanhã estará melhor do que hoje. E se alguém tiver alguma pergunta para fazer, tem aí ninguém alguma coisa? Se tiver alguma pergunta para fazer, a gente não sabe tudo, é lógico, né? A gente sabe pouco. Mas o pouco que a gente sabe,
se a gente puder ajudar, a gente ajuda. William Pinheiro pergunta por que o profeta William Marion Branham falava que as dominações são anjos caídos e uma maldição. Olha, na mensagem Cristo, Mistério de Deus Revelado, o irmão Branham disse que todas as denominações são anjos caídos. São anjos caídos. São aqueles anjos que lutou ao lado de Lucifer no céu contra Miguel, que Miguel é Jesus. E eles caíram e eles não conseguiram fazer o trono que ele desejava fazer no céu. Isaías 12, que Satanás desejava fazer um trono no céu semelhante ao Altíssimo. E Deus expulsou ele de lá. E ele não conseguiu fazer no céu, ele veio fazer na terra. Ele veio fazer na terra um reino semelhante ao Altíssimo. E semelhante ao Altíssimo eu serei. Porque Satanás sempre quis ser adorado. Sempre quis ser adorado. E a terceira parte do anjo seguiu ele, que são anjos caídos. E esses anjos caídos que caiu com Satanás, junto com Satanás derrubou ele com a sua cauda. Cauda quer dizer mentira. Isso está no livro de Apocalipse, capítulo 12. E ele foi expulso do céu, não achou mais lugar para ele lá. Mas ele veio na terra e Jesus venceu ele no Calvário. Jesus já venceu Satanás no céu e expulsou ele de lá. Agora ele venceu ele entre o céu e a terra. Porque Jesus morreu entre o céu e a terra. Ele não morreu no céu e nem morreu na terra. Ele morreu entre o céu e a terra. Mas agora, o Senhor Jesus Cristo, ele vai ter a terceira batalha contra Satanás depois do milênio, que é no Gog e Magog. Essa vai ser na terra. Ele venceu Satanás no céu, entre o céu e a terra, e agora vai vencer na terra. Vai vencer na terra, na terceira batalha que ele vai ter. E nessa terceira batalha, todos nós estaremos ali com o corpo glorificado contra Satanás. Então é seu fim, e ele vai ser jogado no lago do fogo, aonde será eliminado para sempre e eternamente. Então a outra pergunta... O Oliveira Marcelo pergunta: no Antigo Testamento existem duas festas sagradas. O que exatamente significa a Santa Convocação? A Santa Convocação, eu creio que está em Levítico 23. Na verdade tem duas mesmo, irmão Marcelo. Tem o sétimo dia haverá Santa Convocação. E no oitavo dia haverá Santa Convocação. Então a convocação do sétimo dia era para servo, porque era o último dia. E a Santa Convocação no primeiro dia, que é o oitavo, continuação, o domingo, ele é o primeiro dia, mas continuando ele é o oitavo. Então ele tem dois lados. Ele é primeiro e 8. Continuando, ele é o 8. E voltando, ele é o primeiro. Então nós encontramos que Deus tem servo e Deus tem filho. Deus tem servo e Deus tem filho. O servo adora a Deus no último dia, que é sábado. Os filhos adoram no primeiro dia, que é o domingo. Porque Jesus disse: buscar o reino do céu em primeiro lugar. Busca o reino do céu. Então, o primeiro, sempre Jesus manda nós buscar em primeiro lugar o reino do céu. E nós sempre temos Jesus em primeiro lugar. Então você vai trabalhar 6 dias. O último você vai dar para Deus, que é sábado. Você vai dar o último para Deus. Você trabalha 6 dias, o último você vai dar para Deus. Não, primeiro é Deus, depois é você, somos nós. Então, o primeiro dia da semana, que é domingo, nós adoramos Deus. Não que nós tenhamos o domingo como um dia assim, de adoração, mas nós temos um dia de honra, porque Jesus ressuscitou ao domingo e o Espírito Santo caiu no domingo. Então é um dia que nós honra. É um dia de honra da ressurreição de Jesus Cristo. Então nós encontramos também Atos 20, que os discípulos, todo o primeiro dia da semana, os discípulos reuniam para partir o pão. Atos 20. Os discípulos reuniam no primeiro dia da semana. Agora, servo é o último. Filho é o primeiro.
Então existe servo e existe filho. Então um adora a Deus, o último, que é Israel. Israel é servo, Israel não é filho. Nós somos filhos. Então nós adoramos a Deus em primeiro lugar. O irmão William Pinheiro pergunta por que nossos profetas William Marion Branham diz que ensinamentos da denominação são de Satanás. Olha, irmão, isso aí é fácil ver. O batismo é em nome do Senhor Jesus Cristo. Ele usa os títulos Pai, Filho e Espírito Santo. Nós sabemos que não tem uma pessoa batizada na Bíblia no Pai, Filho e Espírito Santo. O que nós encontramos na Bíblia? As pessoas sendo batizadas em nome do Senhor Jesus Cristo. O Ato 2, 38, Pedro batizou quase 3.000 almas em nome do Senhor Jesus Cristo. Ato 2, 38, que Pedro disse, arrependei vós e cada um de vós seja batizado em nome do Senhor Jesus Cristo. Ato 8, 16, Felipe batizou o povo de Samaria em nome do Senhor Jesus Cristo. Ato 19, 5, o apóstolo Paulo rebatizou de novo os discípulos de João em nome do Senhor Jesus Cristo. Você fala, por que João não batizava em nome de Jesus Cristo? Porque o cordeiro não tinha sido morto ainda. Porque o João pregou o evangelho para arrependimento. E os apóstolos pregou o evangelho de remissão. Porque os apóstolos tinham o que João não tinha. João tinha o cordeiro vivo, os apóstolos tinham o cordeiro morto. Então, por isso que ele podia usar o nome do cordeiro, porque ele tinha derramado sangue. Então, o batismo original é em nome do Senhor Jesus Cristo. A denominação não batiza. São João 13, Jesus lava o pé dos discípulos e manda nós lavar. São João 13, verso 13. Vós me chamais Senhor e Mestre, dizei bem, porque eu sou. Se eu, Senhor e Mestre, vai lavar os pés, vós também deve lavar o pé um do outro, porque eu dei exemplo, como eu fiz, faça vós também. Isso é São João 13, a denominação não faz. A denominação não crê que Jesus é Deus. Eles creem em 3 pessoas. Isso é paganismo. É um monstro, um corpo com 3 cabeças. Isso é monstro. Então, veja bem, meu irmão, a denominação, ela está longe da palavra, milhões de quilômetros, tão longe da palavra, eles não creem em profeta, e Deus prometeu que mandava um profeta nesse último dia, porque como teve um profeta para preparar a primeira vinda de Jesus, que foi João Batista, tem que ter um para preparar a segunda, senão Deus sai fora da sua linha. Se ele usou o profeta para preparar a primeira, ele tem que usar o profeta para preparar a segunda. E nós temos o profeta, graças a Deus, que é o nosso precioso William Marion Branham, que ele veio como João Batista veio naquele dia, o William Branham veio hoje. João Batista preparou a primeira vinda, o irmão Branham prepara a segunda vinda. Nisso nós damos graças a Deus. O irmão Oliveira Marcelo pergunta, qual o significado da visão do Vale de Ossos Secos? Ezequiel 37. Ezequiel 37, o Vale dos Ossos Secos, que quando Ezequiel chegou a Deus e falou, Deus perguntou para Ezequiel era o profeta, pode viver esses ossos, Ezequiel? Ele falou assim, o Senhor é que sabe. Aí ele falou assim, então fala a palavra, que esses para os ossos secos. Ezequiel falou a palavra para aquele vale dos ossos secos. E houve ruído e rebuliço, porque cada osso começou a procurar o seu próprio osso. Ali não havia osso misturado, unindo com outro osso. Cada osso procurava seu próprio osso. E para achar o seu próprio osso, porque tinha que formar um corpo, não podia ter osso de outro corpo. Aí houve ruído e rebuliço. Você vê, irmão, o que acontece quando está tendo uma união? Você vê quando acontece de Deus falar a palavra através de um profeta e cada eleito encontrando com o eleito, cada filho de Deus encontrando com o filho de Deus, isso causa ruído e rebuliço. Ruído e rebuliço. Então, aqueles vales de osso seco, o irmão Branham disse, aquilo ali aponta para a noiva. A noiva, o profeta falando a palavra.
E a noiva, o eleito encontrando com os eleitos. Os eleitos unindo com os eleitos. Como no templo de Salomão. Cada pedra encaixava com outra pedra. E assim formou o templo de Salomão. Como a Brenda disse na mensagem Espírito Santo, ele fala, o templo de Salomão é um tipo da noiva do Senhor Jesus Cristo, que cada pedra única a outra pedra, sem marreta e sem martelo, sem fazer barulho, sem esforço, automaticamente os eleitos se unem com o outro eleito. Então o Vale do Osso Seco aponta para a chamada da noiva. E aí cada eleito unindo com seus eleitos, de cada era, 7 eras, cada era houve um grupo de noiva que se uniu, e cada noiva se unindo com o mensageiro da sua era. Depois, olha bem, que depois que aquele osso se formar, um corpo, a primeira coisa que aconteceu, daqueles ossos ter nervo. Nervo quer dizer fé, Martinho Lutero. Depois eles tiveram pele, a era wesleyana. Depois eles tiveram carne, a era wesleyana. Depois eles tiveram pele, a era pentecostal. Depois Ezequiel falou assim, Deus falou assim, pode viver esses corpos, que já estava tudo encaixado. Aí Ezequiel falou, o Senhor que sabe, manda o Espírito vindo dos 4 ventos da terra. Aí já fala o Espírito Santo. E aí aqui Ezequiel falou, e o Espírito entrou naquele corpo e eles saíram em vida, mostrando que a vinda do Espírito Santo, que entra na noiva e coloca ela em movimento, coloca ela em ação. Até então era uma mecânica, que com nervo, com carne, com pele, era uma mecânica. Martinho Lutero, João Éder, Pentecostais, formaram uma mecânica, mas sem dinâmica, o cara não anda. Então aí teve que vir a dinâmica. Aí foi o Espírito Santo, é a dinâmica que põe a mecânica em movimento. Deus, que Deus te abençoe. Tem mais pergunta? Sim. William Pinheiro pergunta, por que as igrejas como Assembleia, Quadrangular, Adventista e etc., daí adiante não crê no mandamento lava-pé? Eles não querem no lavamento lava-pé, porque tem rico na igreja. Tem pessoa rica e tem cortador de cana na igreja. Tem pobrezinho e tem rico. E ele, para o rico não ir embora, porque o rico vai lavar o pé do cortador de cana. Então, para o rico não ir embora, eles tiram o lava-pé. Perde o lava-pé, mas ganha o rico, né? E o rico produz dinheiro. E o lava-pé não dá dinheiro, mas dá vida eterna. Porque ele falou para Pedro, se eu não lavar teu pé, tu não tem parte comigo, Pedro. Agora, se Pedro não lavasse o pé, ele não tinha parte com Jesus? Então, então quem não lava o pé tem? Irmão, eu tenho visto muita coisa, ouvido muita coisa. Pessoal falando, fulano de tal morreu, foi para o céu, e fulano de tal morreu, foi para o céu. Nunca lavou o pé na igreja, nunca comeu pão ácido, nunca tomou vinho puro. E conta aquela história que o anjo veio, levou para o céu. Não é para ir para o céu. Pode, eu creio até que vai para o céu. Mas eu quero ver se entra. Ir para o céu pode ir. Mas eu quero ver se entra. Porque teve um homem que entrou no céu e Jesus foi ver o convidado, achou um que não estava com uma roupa apropriada de núpcia. E falou, amigo, o que tu faz aqui que tu não usa roupa apropriada? E falou, pega ele e marra e joga nas trevas exterior. Ali haverá choro e ranger de dentro. Ele já tinha entrado no céu e foi expulso, porque não estava com uma roupa apropriada. Aí para o céu vai. Mas eu quero ver se entra. E se entrar também, é expulso, porque não lava o pé na ceia. E Jesus disse para Pedro, se você não lavar o pé, você não tem parte comigo. Não é batizado em nome de Jesus Cristo. E Jesus disse assim, todo aquele que o meu nome foi invocado, será salvo. Todo aquele que o meu nome foi invocado, será salvo. E lá em Colossenses está escrito, tudo que fizer, seja em palavra ou seja em obra, faça em nome do Senhor Jesus Cristo. Tem mais uma? William Pinheiro pergunta, em 1 Coríntios 14, 34 e 35, permaneceu as mulheres em silêncio nas igrejas.
Por que não permitimos falar e mesmo assim elas creem, pastora? Ah, 1 Coríntios aí, é outro que o irmão cita aí, 14:34, o apóstolo Paulo é claro. Eu não falo que é Paulo, porque o apóstolo Paulo falou assim: eu não deixei de dar para vós todos os conselhos de Deus. Então não é Paulo. O apóstolo Paulo não escreveu nada. Foi o Espírito Santo em Paulo. Toda a Bíblia é escrita pelo Espírito Santo, só que ele usa o homem. Mas toda a Bíblia é inspirada, disse Paulo a Timóteo. Toda a Bíblia é inspirada para nós ensinar, para nós educar. Toda a Bíblia é inspirada. Então, não tem Paulo, tem o Espírito Santo. A mulher fica em silêncio na igreja. 1 Coríntios 14:34. Porque não é permitido falar. Que as mulheres fiquem em silêncio nas igrejas. 1 Timóteo 2:11. Eu não permito que a mulher ensine. 1 Pedro 3:1. Se alguma mulher tem um marido incrédulo, que ele seja ganho sem palavra. Somente com o vosso comportamento ele se salva. O apóstolo Paulo manda a mulher pregar para o marido com a vida. Não com palavra, com a vida. Porque o maior pregador que eu conheço é aquele que prega com a vida. Porque tem muito que prega com a boca, mas a vida espalha tudo que a boca dele fala. Aí ele vai falando na frente com a boca e a vida dele vem esparramando tudo para trás. Então, irmão, a mulher não pode pregar. Lá no Levítico, eram os levíticos que carregavam a arca. Não tinha mulher carregando a arca. Levítica. Tinha Levítico. E Deus nunca mandou uma anja na terra. Manda anjo, Miguel, Gabriel. Sempre foi anjo. Nunca mandou uma anja. Então, quando Jesus escolheu o homem para pregar, ele escolheu 12 apóstolos. Não escolheu nenhum apóstolo. Ele escolheu apóstolo. E depois ele escolheu mais 70 homens. Sempre homem. As mulheres ajudavam eles. Lá fazendo comida, lavando a roupa deles. Mas pregando era homem. Porque homem é a cabeça. O corpo não ensina a cabeça que ensina o corpo. E o homem é a cabeça. E Jesus, Cristo é a cabeça do homem. E Deus é a cabeça de Cristo. Então, a mulher não pode ensinar. Quando uma mulher quis falar para Paulo, uma adivinha, lineado, esse homem é o homem de Deus e anuncia o caminho da verdade. O apóstolo Paulo repreendeu, falou, sai Satanás dessa mulher. Era Satanás falando que o apóstolo Paulo era um homem verdadeiro e pregava a verdade, o caminho da verdade. E o apóstolo Paulo viu que não era Deus falando, era o diabo usando aquela mulher. E expulsou aquele demônio dela, que falava bem de Paulo e pregava que Paulo era um homem de Deus. Ele prega que Paulo é um homem de Deus, que tem cura, as mulheres pregam no púlpito, mas não é o Espírito Santo não, irmão, porque o Espírito Santo não foge da sua palavra. O Espírito Santo não foge da palavra. Se ele deu a palavra, ele é fiel à sua palavra. O irmão Odilon Oliveira pergunta: como o senhor vê a partir da nossa precioso irmão Billy Paul, tendo em vista que o profeta irmão Brana disse que ele não seria velho quando essas coisas acontecessem? Olha, irmão, quando se fala de profecia, o irmão tem que ver se está no natural e está no espiritual. Porque, olha bem, João Batista profetizou que Jesus ia vir e apoiar ele. E que ele ia levantar os vales e ia baixar o monte. E João Batista não viu nenhum vale sendo levantado e nenhum monte descido. Aí ele mandou perguntar para Jesus se era ele mesmo de vista para outro. E ele disse também que Jesus vinha com a pá na mão. E ele ia jogar a paia de um lado e a semente do outro e tacar fogo nas paias. Porque senão não vê Jesus com a pá na mão. Então a coisa era espiritual. A coisa era espiritual. Agora, se Billy Paul tem uma profecia que Billy Paul ia ver o tubarão nadando na tal cidade. O tubarão, que tubarão que é? É tubarão peixe ou tubarão pessoa? Quando a Bíblia fala que na terra tinha gigante, o gigante era pessoa harta ou era pessoa sábia? Tem que ver, você tem que ver o lado espiritual. Nós não somos naturais, os coríntios eram naturais. E o apóstolo Paulo disse: eu não pude falar convosco como espirituais, porque vós não são espirituais, vós são carnais.
Eu tive que falar convosco no natural, porque vós não é espiritual. Falou em 1 Coríntios, o apóstolo Paulo fala isso. Em 2 Coríntios, ele já estava convertido. Então, quando você vê uma profecia, olha, deixa eu falar por um exemplo. O irmão Branham teve uma visão que ele estava subindo um monte, levando uma menina, uma mocinha de 16, 17 anos, pegada na mão da mocinha. E chegaram, subiram o monte, sentaram debaixo de uma árvore. E ele jogava caquinho de folha nela, ela jogava nele. Romanticamente, os dois estavam sentados ali embaixo daquela árvore. O irmão Branham saiu da visão e falou: Senhor, eu vou cair da graça? Você está mostrando isso? Deus falou: não, aquela mocinha que você pegou ela para a mão e subiu o monte, é a igreja. É a igreja. Você está levando ela às alturas. Aí, é a igreja. Agora você vê uma visão. O Billy Paul não vai morrer enquanto não vê tubarão nadando em tal cidade. Que tubarão? É tubarão peixe ou é tubarão rico? Porque o rico também é chamado de tubarão. E aí? Nadando na rua, vai ver tubarão andando na rua. É peixe ou é pessoa? Você tem que entender. Porque o apóstolo Paulo falou assim, que Moisés pregou: não ata a boca do boi que de buia. Aí o apóstolo Paulo disse: Deus não está, por acaso Deus está falando de boi? Deus está falando de pastor, não é de boi. Mas tá lá escrito boi. Mas Deus não está falando de boi, está falando de pastor. Então a profecia, às vezes, não entende na carne, não entende no natural. E ela está no lado espiritual. Ela está no lado espiritual. Às vezes você pensa que é peixe mesmo, e Deus está falando de pessoa. O irmão Tiago Camila: pastor, o que você me diz sobre pregadores que só lerem a mensagem no púlpito e não pregam? Ô irmão, aí nós tem que ver, irmão. Deus é Deus de variedade. Isso está escrito na mensagem do irmão Branham, coisa que há de ser, chama a mensagem. O irmão Branham diz: Deus é Deus de variedade. Ele tem filho caseiro, ele tem filho que anda, ele tem filho irmão Branham, que tem temperamento forte, ele tem filho mais manso. Deus é Deus de variedade. Então tem pastor que prega sem ler mensagem, né? Ele prega sem ler. Já está dentro dele a mensagem, então somente ele abre a boca e sai. Agora tem pastor que ele tem dificuldade em falar, então ele procura ler a mensagem e falar através da mensagem. O importante, irmão, é que a mensagem está sendo pregada, ou lendo ou não lendo. O importante é que está sendo pregada, e o importante é que nós cremos que Jesus é Deus, como Branham é o profeta que prepara a sua segunda vida. Isso é o importante. O irmão Júlio César de Souza escreveu assim: a Bíblia é um livro de histórias do profeta. Aliás, Deus nunca salvou ninguém que fosse através de um livro. A salvação de Deus foi sempre um profeta, vindo a cada geração. Deus é o Espírito. São João 4:24. Ele estava em Noé salvando, não num livro sagrado, mas em um profeta chamado Noé. Estava em Moisés e não em um livro. Estava em Elias, em Jeremias e em Jesus Cristo de Nazaré, um profeta. Por excelência, não em um fariseu ou um escriba, com um livro de Moisés nas mãos. Ele estava salvando através de Jesus Cristo, homem. Estava em Paulo na primeira era, estava em William Marion Branham agradeceu salvação, estava em cada profeta mensageiro em todas as eras. Quando morre, é o mesmo Deus que levava os outros homens profeta. Esse é o homem, é o único que tem palavras de vida eterna a cada geração. Hoje, outros profetas, que esse homem único que tem palavra de vida e eterna a cada geração. Hoje estamos a clamor da meia-noite. Mateus 25:6. Apocalipse 12:14. Marcos 13:35. E seu profeta hoje é Cacô Felipe. Não, senhor, estamos redondamente enganados. Você está enganado milhões de vezes longe da verdade. Milhões de vezes longe da verdade. Porque o profeta fala
e o que ele fala tem que ser registrado como testemunho. A Bíblia é uma testemunha que Moisés teve aqui. Nós lemos a carta de Moisés como um testemunho que Moisés pregou. Então, porque Deus deixa escrito. Então, Deus deixa escrito o que os profetas pregaram como um testemunho que eles tiveram aqui. Nós sabemos que Abraão esteve aqui porque a Bíblia fala que ele teve. Se não fosse a Bíblia, como você ia saber que Abraão esteve aqui? E outra coisa, o irmão Branham é o 7º mensageiro. Agora, se tem um outro aí, é o 8º. E o 8º é Jesus. Quantos filhos Jessé tinha? Jessé tinha 8 filhos. 7 passou e nenhum deles foi escolhido. Quando chegou o 8, foi escolhido, que era Davi. Davi é um tipo de Jesus. Então, irmão, você que crê em Felipe, Cacunde, não sei como é que é aí, você está milhões e milhões de anos longe da verdade, meu irmão. Se arrependa e peça misericórdia para Deus enquanto há tempo, porque Satanás está enganando todo mundo, disse a Bíblia. E você nos cafou. E você caiu na lábia de Satanás. Porque o William Marion Branham é o 7º. E o 8º que nós estamos esperando é o Senhor Jesus Cristo. Esse é o 8º. E não tem, se esse Caconde é o 8º, Jesus é o 9. Aí daqui a pouco parece o outro que é 9, Jesus vai ser o 10. Aí o 10 é número de mundanismo. E aonde você está empurrando Jesus cada vez mais para frente? Empurrando Jesus cada vez mais para frente? Seja humilde, irmão, e aceita o que é verdade, o que a Bíblia fala. Aceita o que é correto. Aceita o que é correto. Esse Felipe aí, eu nem conheço e nem pretendo conhecer, porque eu já conheço o suficiente para levar eu ao arrebatamento. Acabou as perguntas. Oração. Fazer a oração. Senhor Deus, primeiramente eu oro para minha esposa, Senhor, que o Senhor restaure a sua saúde, dá para ela força, Senhor, para ela portar a saúde dela, e o Senhor é o restaurador. O Senhor é o Deus que restaura tudo. Então, o Senhor chegou na casa de Pedro, achou a sogra dele com febre. O Senhor colocou a mão, a febre deixou, e ela foi servi-lo. Então, Senhor Deus, o Senhor tirou Lázaro há 4 dias do túmulo e devolveu às suas irmãs, Marta e Maria. O Senhor ressuscitou o filho da viúva de Naim e devolveu para ela e virou 4. Ele estava indo para o cemitério. Agora eles voltam para dar glória ao Senhor. E o cemitério está até hoje esperando a viúva de Naim levar o filho. A cova já estava aberta, mas aberta ficou porque o Senhor não permitiu que ele fosse sepultado. O Senhor ressuscitou. Então o Senhor é o Deus que ressuscita, é o Deus que restaura, é o Deus que rime, é o Deus que traz de volta, é o Deus que busca o seu e traz para o seu braço, como El Shaddai, para o amamentar e produzir força. Dá para minha esposa e para cada ouvinte que está ouvindo saúde, força, alegria para caminhar ao seu lado, Senhor. Peço isso em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém.